Se você olhar o mapa de Moçambique, a costa, evidente, tem o desenho natural da costa, mas o lado interior, ele é assim, vai se estreitando para o sul, desde a província mais ao norte, que é Cabo Delgado, vai se estreitando com uma reentrância e é tudo assim. Porque quando foi na divisão da partilha da África, depois da Primeira Guerra Mundial, Portugal pleiteou o chamado Mapa Cor-de-Rosa, que era uma faixa que vinha de Angola até Moçambique. Pegava aquela faixa, claro que não tinha poder político nem econômico para conseguir isso, conseguiu Moçambique, Angola, Guiné, etc. Mas os ingleses puseram dentro, recortaram para a África do Sul tudo que eram minas conhecidas naquela época. Então por isso é que é aquele formato estranho. Quando aqui tem uma mina conhecida, fica para o território inglês. E foi estreitando até que no fim termina numa pontinha onde, então Lourenço Mar, que hoje Maputo, fica situado. Sou, digamos, imigrante de um lugar sem nome, sem geografia, sem história. Assim que minha mãe morreu, tinha eu 3 anos, meu pai pegou em mim e no meu irmão mais velho e abandonou a cidade. Atravessou florestas, rios e desertos até chegar a um sítio que ele adivinhava ser o mais inacessível. Nessa odisseia, cruzamos com milhares de pessoas que seguiam em rumo inverso, fugindo do campo para a cidade, escapando da guerra rural para se abrigarem na miséria urbana. As pessoas estranhavam. Por que motivo a nossa família se embrenhava no interior, onde a nação estava ardendo? Eu não sei se um livro é uma boa porta de entrada, porque o livro é sempre um produto ficcional, não é? É uma obra de criação de um mundo particular, do mundo do autor. Isto é, o Moçambique que está nos meus livros é o meu Moçambique, não é Moçambique. Não. Então, a identidade africana deve estar na língua portuguesa, mas no substrato de cada escritor, agora como escritor, no substrato de cada escritor, ele deve escrever sim em português, mas lá dentro deve estar a identidade africana, né? Daí muitos escritores usarem os provérbios. Eu tenho as minhas aspirações pela praia, pelo mato, pelo verde, pelo silêncio, às vezes até pela escuridão. Se calhar me perguntaria como é que tu escreves na escuridão. Eu digo que sonho e depois escrevo. O mar para nós é uma janela aberta ao mundo. O mar para nós é uma pérola, como cantamos no hino nacional. O mar para nós é aquela estrada que muitos chegaram do Oriente e partiram com baús fartos, e muitos partiram para o resto do mundo e nunca mais voltaram. Todos os dias sentíamos dor. Nesta época de guerra, sentíamos dor. Ouvíamos também que crianças mutiladas, crianças mortas, crianças não brincavam à vontade nesta época de guerra. Então, eu trago na minha poesia exatamente esta época. Houve mulheres que escreveram durante a luta armada de libertação nacional. Falavam de emancipação da mulher, mas assim de uma forma muito geral. Falavam da libertação da terra também. Achei que devia entrar na profundidade do mundo da mulher, porque à medida que eu escrevia, eu ia descobrindo o quão interessante, o quão oculto era o pensamento e o sentimento delas. Essa mulher carregou a história de todas as guerras do país num só ventre. Mas ela canta e ri. Conta a sua história a qualquer um que passa, de lágrimas nos olhos e sorriso nos lábios, e declara: os meus 4 filhos sem pai nem apelido são filhos dos deuses do fogo, filhos da história, nascidos pelo poder dos braços armados com metralhadoras. Que as identidades que estavam lá quando os colonizadores chegaram, essas identidades conseguiram se manter através da voz durante muito tempo. Quando você vai passar para a letra,
esse poder que quem tinha a palavra vai ser transportado para o escrito. Mas eu acho que isso vai se firmar no século XIX, quando eles têm consciência de que era preciso mostrar que eles eram angolanos, que eles eram moçambicanos, que eles precisaram transportar para a literatura a sua própria cartografia identitária. Então, quando eu leio, por exemplo, sei lá, um Eduardo White, aqui atrás dessa cena está um homem moçambicano. E entre eles, a flor. A flor que ganha uma expressão luminosa, uma luz que nunca víramos antes, que faz a forma de um rosto onde antes não houvera rosto. A dança prossegue, em círculos, girando, o homem no meio, da sombra no meio do homem. Com a independência, a maior parte dos colonos saem, filhos do colono saem, alguns velhos ficam lá, aqueles que não se adaptam mais a Portugal, ficam, e emerge a presença da população negra, não é? Que vem do interior e que assume a cidade como um todo. Então a paisagem humana muda totalmente. Na cidade baixa, na Baixa, que você conhece, você via quase mais brancos que negros. A luta continua para nós, os moçambicanos, e aqui não falo só dos moçambicanos, já vou atacando a parte africana no geral, tem um grande significado, porque é com a luta contínua que nós tivemos a independência em Moçambique. Há bem pouco tempo, este ano, faleceu a cantora sul-africana Miriam Makeba, que cantou a luta contínua, né? E foi a luta contínua que libertou Mandela também da prisão, né? Vim de qualquer parte de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar às mãos cheias, amor do que sou e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente porque venho de um país que ainda não existe. Os escritores africanos, quando vão para grandes simpósios fora da África, são tidos como escritores africanos, né? Chegou um escritor africano falando de X, né? Chegou o escritor até já deixa de ser moçambicano, deixa de ser sul-africano, deixa de ser nigeriano, passa a ser africano, né? Como pode ver, não temos muitas escritoras ou poetisas moçambicanas. Temos a Paulina Chiciane, temos algumas outras, mas não são assim tantas. E começaram a aparecer concursos literários. E eu julgo que os concursos literários é que, de facto, trouxeram esta nova vaga de autores, que eu costumo dizer que, de facto, há uma nova vaga de autores. Há autores que estão a surgir de forma fenomenal, mas continua a existir aqui a falta de gestão destes mesmos valores. Nós estamos a sofrer muitas influências através de vocês mesmos, através das vossas novelas, através dos vossos hábitos, etc. Estamos a sofrer influências em que um moçambicano quer se identificar facilmente com o que vem do Brasil. Que Brasil e Moçambique são países irmãos, mas nós devemos saber que somos diferentes. Talvez os brasileiros é que não nos conhecem, mas nós conhecemos os brasileiros e sabemos que os brasileiros são nossos. Quando eles cantam, quando eles trazem a novela, a maneira de contar, a maneira de viver, os brasileiros são muito barulhentos, fazem muito barulho os brasileiros. E eu, quando estou com eles, eu digo, bem, brasileiros são mesmo africanos. Amo-te com as raízes de uma canção negreira na madrugada dos meus olhos pardos.
e derrotas de fome, nas minhas mãos de bronze, florescem languidamente na velha e nervosa cadência marinheira do cais de onde os meus avós negros embarcaram para hemisférios da escravidão. O movimento negro, a partir de um determinado momento, os negros da diáspora queriam encontrar essa mãe África que haviam perdido, né, que não achavam mais. E isso se dá no Brasil, isso se dá nos Estados Unidos, isso se dá em Cuba, com Nicolás Guilhem, por exemplo, né? Isso vai ser um movimento diaspórico. Então, de repente, esse negro que não tem lugar, que não tem representação, vai encontrar formas de representação. Paralelamente a isso, no Brasil, eu acho que surge, no momento da ditadura militar, uma necessidade da gente procurar quem resistia, quem está resistindo. Porque nós não podíamos dar determinados livros, nós éramos mandados por DOPS, enfim, nós tivemos uma necessidade de encontrar uma outra coisa que a gente percebia que estava em outro lugar. Eu acredito que no Brasil vocês estão a viver um período de revolução mesmo, né? Então faz sentido proclamar essa africanidade, por exemplo. Mas isso, se for olhar para a história da literatura africana, por exemplo, já não faz sentido estar a proclamar a africanidade, né? Estar a proclamar a negritude, por exemplo, né? Nós nos interessávamos muito pelo Brasil e os livros chegavam lá. E como havia um pequeno mercado e a gente podia encomendar livros, então a gente leu tudo. Eu li toda a literatura brasileira da época. Desde Jorge Amado, Érico Veríssimo, os poetas todos, Drummond. Se eu me sento naquela janela do Atlântico e eu digo, o Brasil é ali, é tão pertinho. Mas é uma coisa que o Brasil tem, sim senhora, que nós em Moçambique já não temos. O Brasil tem segregação racial. Eu não consigo conceber como é que um país multirracial não tenha negros à vista. Eu não vi. Quando fui à faculdade só vi brancos. Quando vou assim a grandes eventos vejo brancos. E eu digo, bem, isto é um evento dedicado à cultura africana. Estou eu preta que vem da África, mas o preto do Brasil não está presente. Eu sinto esta falta. Sinto uma vertigem. Tenho a garganta apertada, mas resisto à grave tentação de abrir a boca para não soltar os sapos que engoli a vida inteira. O sopro da minha zanga é fogo de dragão. Posso incendiar tudo. Só me apetece chorar. Eu acho que todo artista é uma arma em si, ou por outro, tem uma arma em si. Todos devem pegar na sua arma e saber usar. Eu acho que Moçambique é um país que ainda não tem um retrato próprio, quer dizer, não tem uma identidade sedimentada como outros países que são mais antigos. É um país muito jovem, tem 33 anos de idade e portanto é um país que, num certo sentido, é mais jovem que eu. E há uma coisa fenomenal que eu me perguntava, e sempre me tenho perguntado, porque quando viajamos por aí, viajamos de metro, e nós perguntamos, eu não vejo quando é que meu país terá metro, se até agora não consegue aquela locomotiva. Vocês filhos que virão terão tudo isto, nós somos apenas os primeiros, somos as pás escavadoras. Então as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia e aos poucos todos os meus escritos se vão transformando em páginas de terra. A mesma terra africana que abriga a esperança de um futuro, apesar de tudo.
África, um casal em saco, sai na lucaia. Em Camauacu, África, um casal em saco, sai na lucaia. Em Camauacu, África, um casal em saco, sai na lucaia. Majani Titomi, Bakamsani Muzimba, Mutimula Timbilu, Munga Chaveri Pakani Tinyiku Aturuko, Babatela Nileranzo, Munga Chaveri Pakani Tinyiku Aturuko, Babatela Nileranzo. Bakamsani Muzimba, Munga Chaveri Pakani Tinyiku Aturuko, Babatela Nileranzo. Kaleva Kushani Sawa Kukunga Shilai, Angavuma Kundulako. Kaleva Kushani Sawa Kukunga Shilai, Angavuma Kundulako. Gangalinga Zema Chilo, Gangalinga Zema Chilo, Gangalinga Zema Chilo, Gangalinga Zema Chilo, Moça, 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 Moçambique, moça, 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 Moçambique. É mamaneshi Congolotane, é mamaneshi Congolotane, é mamaneshi Congolotane. É mama nesse congolotar, é mama nesse congolotar, é mama nesse congolotar, é mama nesse congolotar. Moçambique, África, filho do Índico. Moçambique, África, filho do Índico. Eu sou moçafano. Essa moçafano, eu sou moçafano.